Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. O som está ok lá, Samuel, para o pessoal do Face? Muito bem, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 8 até o versículo 13, nós iremos falar hoje sobre as qualificações dos diáconos. Capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, melhor dizendo. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja pensando nesta noite: o que essa palavra tem a ver comigo? Eu não sou um diácono, eu não sou uma diaconisa. É preciso dizer que a palavra diácono significa servo. Então, partindo desse pressuposto, todos nós somos servos de Deus. Nascemos para adorar a Deus e para servir a Deus e também o nosso próximo. Portanto, essa palavra é para você nesta noite. Amém? Embora essa palavra seja específica para os diáconos, mas ela se aplica a todos nós, porque, como disse anteriormente, todos nós somos diáconos, todos nós somos servos de Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, depois de tratar das qualificações do bispo, ele passa agora a falar sobre as qualificações dos diáconos. Ele tratou sobre as qualificações do bispo. Nós vimos isso semana passada, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Nós explicamos semana passada que os termos bispo, pastor e presbítero são sinônimos. A palavra bispo significa supervisor, a palavra presbítero é a tradução do grego, que significa um ancião, e a palavra pastor tem o sentido de pastor de ovelhas, aquele que conduz e cuida do rebanho. Portanto, bispos, pastores, presbíteros são, na verdade, três nomes para o mesmo cargo, três nomes para a mesma função. O Novo Testamento usa os termos bispos, pastores
e presbíteros como termos intercambiáveis. Bom, tendo dito isso, nós vamos agora, chama a sua atenção para o versículo 8. Chama a sua atenção para a palavra semelhantemente. Note você que a ideia aqui é do mesmo modo, semelhantemente, ou seja, do mesmo modo, as mesmas exigências que Deus fez para os bispos, Deus também agora está fazendo para os diáconos. Os mesmos padrões, as mesmas qualificações, exceto não ser neófito, mas também se aplica aos diáconos, exceto também aptos para o ensino. Embora nós vamos encontrar na história da Bíblia, do Novo Testamento, diáconos que exerceram a função que ensinaram, como Filipe, como Estevão. Então, tudo aqui se aplica aos diáconos. Então, do mesmo modo, ou seja, as mesmas qualificações, os mesmos padrões espirituais, padrões familiares e padrões morais, são as mesmas exigências que Deus faz para os diáconos e também para as diaconisas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí no verso 8: quanto aos diáconos é necessário um crivo, critérios. Então, para alguém fazer parte do diaconato, a pessoa preencha estes requisitos que o apóstolo Paulo vai colocar aqui. E como disse no início, a palavra grega usada para diácono significa servo. A gente tem aqui no Brasil, uma noção muito errada da palavra ministro, porque nós associamos essa palavra com ministros do Supremo Tribunal Federal, com ministros da presidência da República, por exemplo. E quando nós aqui no Brasil, no Ocidente, nós pensamos na palavra ministro, ela tem a ver com status, com honra. Porém, na Bíblia, na língua grega, ministro tem a ver com ser servo. É isso que significa ministro, obreiro, diácono, presbítero, pastor. Nós somos servos. Estamos aqui para servir a Deus e para servir também a nossa comunidade. Irmãos, no Novo Testamento há 2 ministérios na igreja. Um ministério é a diaconia da mesa. Esse trabalho é o trabalho dos diáconos. Você vai encontrar a diaconia das mesas lá em Atos capítulo 6, o texto que fala da instituição, da origem dos diáconos. Atos capítulo 6, do verso 1 até o verso 3, você vai encontrar a diaconia das mesas. E você vai encontrar também em Atos capítulo 6, a diaconia do ministério da palavra. Portanto, tanto o presbítero como o diácono, eles foram chamados por Deus para servir. O diácono, diaconia da mesa, e o presbítero, diaconia da palavra. Então, é da atribuição, da competência de um pastor servir a igreja. Por isso que Paulo diz que uma das qualificações é que o presbítero tem que ser apto para ensinar a palavra de Deus. Então é a diaconia da palavra. Meus irmãos, vamos ver agora os padrões, as qualificações, as exigências que a palavra de Deus exige de um diácono e também de uma diaconisa. Primeira exigência está aí no versículo 8, que os diáconos devem ser, é necessário que sejam respeitáveis. Um diácono, irmãos, ele deve ser digno de respeito.
ele tem que ser um homem de caráter, ele tem que ser um homem, um cristão digno de ser imitado. Essa é a ideia aqui. É necessário que sejam respeitáveis. Então essa é a ideia aqui, que todo diácono ele deve ser digno de respeito, ele deve ser um homem de caráter, e ele deve ser um homem que as pessoas olham para ele, as pessoas da igreja, e ele deve ser um homem digno de ser imitado. Caráter, conduta, ele deve ser um homem de ética, de moral. Então, essa é uma das exigências do diácono. Embora é uma das exigências para o diácono, se aplica a todos nós cristãos. Todo cristão ele precisa ser um homem ou uma mulher de caráter, de conduta. Ele precisa ser um modelo. Ele precisa ser alguém que as pessoas olhem para ele e digam: eu quero ser como essa pessoa, eu quero imitar essa pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, em 1 Coríntios capítulo 11, e também escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3. No capítulo 3 de Filipenses, ele diz que nós devemos ser imitadores dele, do apóstolo Paulo, de Timóteo e também de Epafrodito, que era um dos líderes da igreja de Filipos. Então, nós devemos ser pessoas exemplares em tudo. E a palavra imitar na língua grega, lá em Filipenses, como também em 1 Coríntios, é a palavra mímica. O que significa uma mímica, irmãos? É você imitar alguém. A pessoa faz uma mímica e você imita. Então essa é a ideia no grego. Nós devemos ser exemplos. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: eu quero imitar essa pessoa, eu quero imitar esse diácono, eu quero imitar esse homem e essa mulher de Deus. Uma outra exigência, ainda no versículo 8, os diáconos devem ser respeitáveis de uma só palavra. O diácono não pode ser um fofoqueiro. O que é um fofoqueiro? Um leve trás. Uma pessoa de duas conversas, uma pessoa de duas caras, uma pessoa que fala uma coisa para o fulano de tal e fala outra coisa para o Beltrano. Então, o diácono não pode ser uma pessoa de duas conversas, ele não pode ser uma pessoa que fica jogando uma pessoa contra outra. O diácono tem que ser alguém confiável no que ele diz, e isso se aplica a todo cristão. Domingo nós pregamos aqui sobre o poder da língua, e nós falamos que a língua tem o poder de dirigir, e Tiago usa a figura do freio e a figura do leme, mas nós falamos também que a língua tem o poder de destruir, e Tiago usou a figura de um animal venenoso, e também a figura do fogo. A língua também tem o poder de... Tiago usa a figura de uma fonte e a figura de uma árvore. A fonte, pensemos em uma fonte de água mineral. Ela produz vida, ela tem nutrientes, tem propriedades. Pensamos em uma árvore. A árvore tem fruto, e fruto é alimento. A árvore tem sombra para o viajante, para o cansado. Então, o diácono, como todos os cristãos, não podem ser fofoqueiros. Uma palavra que eu ouvia muito quando criança, hoje não ouço mais: fulano de tal é mexeriqueiro. Quem aqui já ouviu essa palavra? Parece que essa palavra está um pouco fora de moda, né? Eu já não ouço há muitos anos. Mas o diácono, a diaconisa, o cristão, ele não pode ser mexeriqueiro, ele não pode ser fofoqueiro, ele não pode ser leve trás. A fofoca a conversa chegou nele, tem que parar nele. Ele tem que ser ponte entre as pessoas. Ele tem que ser bombeiro. Ele tem que apagar o fogo. Isso se aplica a todos nós. Salomão, escrevendo
em Provérbios, ele diz que não havendo maldizente, ou seja, não havendo quem fala mal, o fogo se apaga, fogo cessa. Amém? Uma outra exigência do diácono aí, vamos lá? É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Irmãos, tanto o diácono como o pastor, como o líder na casa de Deus, como os cristãos, eles não podem ter a reputação de um beberrão. Não podem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O diácono não pode ter o vício da bebida alcoólica. Não pode. O diácono não pode ser controlado, não pode ser dominado, dirigido pela bebida alcoólica. Não combina. Não combina um diácono alcoólatra, um diácono que é viciado em bebida alcoólica. E isso não combina com nenhum cristão. Não é pertinente, não é compatível. O cristão tem que ser exemplo em tudo. Amém? Eu não vou me estender aqui, não vou ser prolixo aqui, tá? Que esse assunto aqui é polêmico e dá muito pano para manga. Se tiver alguma dúvida sobre esse ponto aqui, me chama no privado depois, tá ok? Uma outra exigência para o diácono é que ele não pode ser uma pessoa, versículo 8 ainda, não pode ser uma pessoa gananciosa. Não pode. Por quê? Porque os diáconos, irmãos, eles cuidam da vida material da igreja, da vida secular da igreja. Eles lidam com as ofertas, com os dízimos, com as contribuições do povo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, parafraseando, é que os diáconos, como todos os cristãos, tá? Embora a palavra seja específica para os diáconos, mas se aplica a todos os cristãos. Nós não podemos ser como Judas Iscariotes. O que Judas Iscariotes fez? Ele roubava a bolsa. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus, e ele era um ladrão. Então, isso não é pertinente, não é compatível, não combina com o cristão. O cristão tem que ser honesto em tudo. E deixa eu aproveitar que eu não sou muito bom para contar piada não, mas tem uma historinha. 3 diáconos foram orar no monte. 3 diáconos. Aí, o primeiro diácono falou: irmãos, a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados um para os outros. Aí ele citou a passagem de Tiago, capítulo 5. Aí ele confessou o pecado dele. Falou: irmãos, meu problema é que lá na igreja eu fico olhando para as irmãs da igreja. Esse é o meu pecado. Aí o segundo diácono falou: não, nós vamos orar por você. E o terceiro também falou: nós vamos orar por você. Aí o segundo falou: meu problema é que eu estou roubando, desviando, estou roubando o dinheiro da oferta. Aí o terceiro falou assim: ó, nós vamos orar por você. E o primeiro também. Aí o terceiro falou assim: meu problema é que eu sou fofoqueiro, não consigo segurar nada, não vejo a hora de descer do monte para contar tudo para a igreja, que você fica cobiçando as irmãs e que você é um ladrão. Teve graça ou não? Teve não, Fernandinha? Que fase, só para descontrair, tá? Vamos para o versículo 9. Chama a sua atenção para o versículo 9. Versículo 9 diz: conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Irmãos, no nosso meio evangélico, né, pentecostal, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, juntar teologia pentecostal, juntar teologia reformada, melhor dizendo, com a unção pentecostal, é uma coisa fenomenal. Então hoje eu me identifico muito com essa frase: juntar teologia reformada com a unção pentecostal é uma coisa fenomenal. É um casamento perfeito. É ortodoxia e piedade. Quando a gente pensa na palavra mistério,
que vem à nossa mente? Mistério. Mistério. Subentende que é algo oculto, sim ou não? Só que mistério aqui no Novo Testamento significa verdades outroras ocultas no passado, isto é, antes da encarnação de Jesus. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Gálatas que ele veio no tempo estabelecido por Deus. Ele não chegou nem um minuto adiantado e nem um minuto atrasado. Jesus veio no Kairos de Deus. Ele se encarnou no tempo de Deus. Ele morreu e ressuscitou no tempo de Deus. Então o termo mistério aqui, no versículo 9, significa verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por Deus. Ou seja, as doutrinas da fé são ocultas para os pagãos, para os não cristãos. Mas para nós cristãos, nós que fomos regenerados, elas foram reveladas. Portanto, nós podemos compreender as doutrinas da palavra de Deus, porque Deus tirou a venda dos nossos olhos. Nós éramos cegos e agora nós enxergamos. Já o pagão, o ímpio, o incrédulo não, ele não consegue. Por isso que ele pega a Bíblia, pessoas muitas vezes intelectuais, pessoas de um QI super elevado, pessoas com graduação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, muitas vezes pega a Bíblia e diz: eu não entendo nada, não compreendo nada. E muitas vezes o irmão simples da igreja, alfa de pai, beta de mãe, o irmão não sabe nem escrever direito, não sabe nem falar direito, mas ele lê a Bíblia e ele entende, ele compreende. Por quê? Porque ele tem um Espírito Santo dentro dele. Amém? Então é isso que significa o termo mistério aqui, ok? E a ideia de, versículo 9 ainda, conservando o mistério da fé, ou seja, conserva aquilo que você recebeu de Deus. Tudo aquilo que você recebeu de Deus, mantenha, cultiva, conserva, com a consciência limpa. Ou seja, um diácono, ele vive de acordo com a palavra de Deus. E um diácono que não vive de acordo com a palavra de Deus é porque a sua consciência já foi corrompida, danificada. E esse diácono não pode administrar a igreja de Deus, a ceia do Senhor. Ele não pode exercer a sua função se ele está com a sua consciência corrompida. Ou seja, se ele está negociando os princípios do Evangelho, se ele se corrompeu. Essa é a ideia aqui. Então, é isso que Paulo diz, que a gente tem que conservar o mistério da fé. Conserva tudo que Deus te deu, tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, as doutrinas fundamentais da fé cristã, com a consciência limpa. Consciência limpa, ou seja, consciência é aquilo que nós falamos aqui algumas vezes, é um código moral que existe dentro de nós, não só de cristão, mas também de não cristão. Todo homem, ele tem esse código moral, do certo e errado, do bem e do mal dentro dele. Então, é por isso que Paulo fala em Romanos, que aqueles que pecaram pelo conhecimento da lei, Romanos capítulo 2, serão julgados pela lei. Mas aqueles que pecaram sem lei serão julgados por quê? Porque Romanos 2, 15 a 16, Paulo diz que a nossa consciência, ou ela nos acusa, ou ela nos defende. Portanto, ninguém é inocente diante de Deus. Todo homem, diz Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, todo homem é indesculpável diante de Deus. Naquele dia ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu fui inocente. Não, todo homem é
indesculpável diante de Deus, ok? Nós temos na Bíblia a revelação natural ou revelação geral, isso está em Salmos 19, e nós temos a revelação especial, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Revelação geral, Deus se manifesta a tudo e todos. Revelação especial, graça especial, somente para os filhos de Deus, para os eleitos de Deus, para aqueles que foram chamados, conforme Paulo diz em Romanos 8, a partir do versículo 28, conforme o seu propósito. Você pode adorar o Senhor por isso? Versículo 10, chama a sua atenção para o versículo 10. Da mesma sorte, aliás, versículo 10, estou lendo 11, versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. A ideia aqui é que alguém que você percebe que ela tem uma vocação, não só para o diaconato, mas para o ministério. Alguém que você começa... dizem que o trabalho de um pastor é como se fosse um trabalho de um garimpeiro, né? O trabalho de um líder, melhor dizendo, é como se fosse um garimpeiro e um olheiro de futebol. Quem jogou futebol sabe que o olheiro, ele vai assistir uma partida e ele fica observando as pessoas, né, para ver quem tem talento, quem tem o dom. Então a ideia aqui é que antes de você nomear alguém, antes de você designar alguém para alguma função, essa pessoa tem que ser provada e experimentada. Ou seja, os diáconos, eles devem ser avaliados. Antes de você ordenar alguém, designar alguém, nomear alguém, você tem que avaliar essa pessoa. Avaliar essa pessoa. Observar essa pessoa. E se essa pessoa for aprovada, aí sim ela deve ser ordenada, designada, nomeada para o cargo. Somente depois de quando você vai a um hospital, a um pronto-socorro, não tem uma triagem. Primeiro a pessoa passa por uma triagem, passa pelo enfermeiro, ele faz alguns pré-exames, né? Geralmente exame de... verifica a pressão, né? Mas o quê? Basicamente é só isso, né? Ele faz alguns pré-exames ali, um interrogatório, uma entrevista, né? Alguns questionamentos. Então a ideia aqui é que antes de nós ordenarmos alguém, essa pessoa tem que passar por uma triagem. Só depois de passar por uma triagem, a respeito do seu caráter, é isso que vai ser colocado em xeque. Seu caráter, a sua conduta. E se essa pessoa se mostrar irrepreensível, irrepreensível aqui não significa alguém perfeito, tá? Não significa alguém impecável. Significa alguém que é ficha limpa. Significa alguém que não existe nada que comprometa o seu caráter. Alguém que é exemplo. Então, se essa pessoa demonstrar pelo seu caráter, pela sua conduta, que de fato ela é irrepreensível, aí sim ela deve exercer o diaconato. E a gente vai ver isso em toda a história da Bíblia. Homens antes de exercer um ministério, eles foram provados, e Deus usa pessoas, tá? Ou você está achando que Deus vai descer aqui na terra para te provar? Ele usa pessoas como instrumentos. Em alguns casos, não se escandalize, ele usa até Satanás. Quer base bíblica para isso? Quem que Deus usou como instrumento para moldar o caráter de Jó? Quem foi? Satanás. Por quê? Porque Deus é Senhor do universo. Ele tem o controle de todas as coisas. Então Deus usa situações, circunstâncias, pessoas como instrumentos para trabalhar em nossas vidas, para moldar o nosso caráter. A gente vê na Bíblia, por exemplo, José do Egito. Quem foi que Deus usou como instrumento? Os seus próprios irmãos, Potifar.
a mulher de Potifar, para que ele pudesse ser o que Deus queria que ele fosse. E depois ele se tornou ministro da agricultura, ministro da fazenda, governador do Egito. A gente vê, por exemplo, Josué. A gente vê em algumas passagens ali do Pentateuco, Josué, servo de Moisés, Moisés, servo de Deus. Depois a gente vê lá em Josué capítulo 1, quando começa a liderança, o ministério de Josué, Josué, servo de Deus. A gente vê Eliseu servia Elias. A gente vê até no ministério de Jesus, os apóstolos com Jesus. Lembra quando Jesus foi interrogado sobre a autoridade de quem que você faz essas coisas? O que ele disse? O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Ou seja, estou debaixo da autoridade dele, ele é um profeta, ele é um sacerdote. Até Timóteo com Paulo, Paulo com Barnabé. Então a gente vê isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia a gente vê Deus usando pessoas como instrumentos para moldar, para trabalhar na vida das pessoas. Então, de repente você está sendo provado, não só num contexto espiritual, mas também num contexto secular. Saiba que Deus pode estar usando alguém como instrumento para moldar o seu caráter. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar paciência. Eu falei: ok, então não se espante se Deus colocar um chato, um enjoado na sua vida, um cara que fica o tempo todo pegando no seu pé. Mas que isso, pastor? Eu falei: Deus vai usar essa pessoa. Quando o seu calo apertar, quando você passar por uma situação, uma circunstância diversa, melhor dizendo, de repente é Deus usando a situação para te moldar, ok? Eu vou dar um salto do versículo 11, vou deixar ele por último, tá? Porque aqui é uma passagem que fala das diaconisas e vou me estender um pouco, tá ok? Então eu vou dar um salto para o versículo 12, nós vamos falar sobre o versículo 12, depois versículo 13, depois eu volto para o versículo 11, tá ok? Versículo 12: o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Irmãos, os intérpretes, eles sugerem algumas coisas aqui nessa passagem, basicamente o que nós falamos semana passada. Então, uma das coisas que os intérpretes sugerem é que o diácono não pode praticar a poligamia, algo que fazia parte dessas culturas, cultura judaica, a cultura grega. Então o diácono não pode ter duas mulheres, nenhum cristão pode ter, tá? Embora era algo que Deus tolerava, nunca foi o propósito original de Deus. Lá no início da criação, o que Deus diz? Que o homem deveria viver com o quê? Com as suas mulheres, no plural, ou com a sua mulher. Une-se a sua mulher. E na lei de Moisés também Deus proibiu. O homem tem que viver com uma só mulher. Tá? E Jesus também, em Mateus capítulo 19, ele proibiu essa prática, tá? E Paulo ratificou também, aqui, como também em 1 Coríntios capítulo 7, portanto isso não é compatível com o cristianismo, tá? Então essa interpretação é uma interpretação correta. O diácono não pode praticar a poligamia, ter mais de uma mulher. O diácono deve ser fiel a uma só mulher, também é uma interpretação correta, ok? É uma interpretação correta. E uma outra interpretação é que o diácono não pode ser solteiro. Aí há uma polêmica muito grande, tá? Há intérpretes que entendem que o diácono pode ser solteiro, há intérpretes que acham que não, tá ok? Eu particularmente não vejo nenhum problema em diácono solteiro, mas a gente tem que ter uma certa, como que eu posso dizer,
tem que ser um exame mais rigoroso. Nós já ordenamos aqui no passado, já tivemos diáconos solteiros, e alguns deram dor de cabeça, outros não, né? Porque parece que as tentações são maiores, né? Porque ele não tem uma companheira. Então hoje eu tenho muita dificuldade para ordenar um diácono solteiro, um presbítero solteiro, um pastor solteiro, tá? Embora nós entendemos que não seja nenhum problema ordenar alguém, porque não é isso que Paulo está dizendo aqui, tá? A ideia aqui é que você não pode, é a ideia de poligamia, que Deus está proibindo aqui, tá ok? E a ideia também de que o diácono, tanto como presbítero, como todo cristão, só pode ter uma só mulher, ok? A outra exigência aí para o diácono no versículo 12 é que o diácono deve governar bem a sua própria família. Ou seja, o diácono deve administrar bem a sua casa, porque se ele não administra a sua casa, como é que ele vai administrar a casa de Deus? A sua esposa, seus filhos devem submeter-se à sua liderança. É claro que isso se aplica enquanto os filhos estão debaixo da sua autoridade. O filho adquiriu a sua maioridade, né? Se tornou maior de idade, ele segue a sua vida, você já não é responsável mais pelos atos do seu filho, mas enquanto ele estiver debaixo do seu teto, debaixo da sua autoridade, e essa é a ideia aqui, é isso que os intérpretes entendem, os eruditos, os estudiosos, os seus filhos, sua família, eles têm que estar debaixo da sua autoridade, e você tem que governar bem a sua casa, como diz aqui em Tiago, aliás, 1 Timóteo 3,12, você deve governar bem a sua casa, você deve administrar bem a sua casa, e tanto a sua esposa como seus filhos, eles devem submeter-se à sua autoridade, à sua liderança, ok? Porque se você não governa a sua própria casa, se você não lidera, não administra a sua casa, você não é apto para liderar, para administrar a casa de Deus, ok? Versículo 13, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, os intérpretes, eles sugerem aqui duas coisas. A primeira coisa que os intérpretes dizem sobre esse versículo, o apóstolo Paulo está prometendo aqui, segundo essa é a interpretação de alguns estudiosos, que o apóstolo Paulo está prometendo aos diáconos que servirem bem, que forem bons diáconos, que eles podem esperar uma promoção para a posição de presbítero. É uma interpretação, tá? Inclusive bons teólogos trabalham com essa hipótese, inclusive Matthew Henry, que era um puritano do século 17. E a segunda interpretação, que é a minha interpretação de muitos outros estudiosos, comentaristas, os diáconos farão progresso espiritual, os diáconos fiéis, eles farão progresso espiritual, ou até mesmo estabelecerão um relacionamento mais estreito entre eles e com Deus. Ou seja, se o diácono é um diácono fiel a Deus, a sua palavra, se ele é um diácono comprometido com a causa, dedicado, aplicado, é como se a intimidade dele vai se estreitar, não só com Deus, como também entre os diáconos. Ou seja, você vai olhar para aquele diácono, nossa, ele é um exemplo de piedade, ele é um exemplo de ortodoxia, ele é um exemplo de vida cristã, e todo mundo vai querer estar perto dele. Então ele vai ter um relacionamento mais estreito, mais íntimo, não só com Deus, como também com os seus colegas de trabalho. Irmãos, por que eu não creio na sugestão número 1, que apesar de respeitar Matthew Henry, que é um grande teólogo, um dos maiores homens de Deus da história, eu não vejo isso no primeiro século.
Porque quando nós pensamos na igreja do Novo Testamento, você não vê uma hierarquia na igreja. No primeiro século, não. No primeiro século, tanto o presbítero como o diácono, eles tinham a mesma importância para Deus, os mesmos valores, porém papéis, funções diferentes. Então não é que um é maior ou menor, superior ou inferior, não. A gente não vê isso no Novo Testamento. Mesmo valor, mesma importância, são iguais, mas funções, papéis diferentes. Já no segundo século, sim. No segundo século a gente vê aquelas bases regionais. A gente vê uma base regional em Jerusalém, tinha um bispo lá. Ele comandava toda a Palestina. A gente vê uma base regional em Antioquia da Síria, tinha um bispo que comandava toda aquela região. A gente vê uma base em Éfeso que comandava toda a região da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. A gente vê uma base também lá em Alexandria, no Egito, e a gente vê uma base em Roma. Então, eram os bispos, que eram supervisores regionais. Eles comandavam uma região, eles coordenavam uma região, e cada igreja local tinha um presbítero, ou um grupo de presbíteros, melhor dizendo, um grupo de presbíteros, e dentre esse grupo de presbíteros tinha um presbítero líder, principal, chefe. E o que é chamado hoje em algumas igrejas reformadas de presbíteros regentes e presbítero docente. O presbítero regente é um auxiliar, um assistente, é um pastor auxiliar, um pastor assistente. O presbítero docente é um pastor líder, principal, aquele que está lá em 1 Timóteo 5,17, aquele que é um obreiro de tempo integral, aquele que se afadiga no ministério da palavra. Você pode ler isso depois, 1 Timóteo 5,17, ok? Então, por isso que eu não concordo com essa interpretação, porque tem diácono que ele foi chamado para ser diácono, e tem diáconos que, tem um livro aqui que eu vou sugerir para os irmãos depois, Manual do Diácono. Eu já li esse livro 2 vezes, muito bom. E aqui tem uma experiência nesse livro de um diácono que era um excelente diácono da igreja, diácono que todo pastor, toda igreja gostaria de ter. Aí o pastor ordenou ele a presbítero, acabou com o diácono, acabou com o ministério dele. Aí ele chegou um dia para o pastor e disse: pastor, deixa eu voltar a ser diácono. Aí o pastor falou: não pode. Aí o pastor o colocou como líder dos diáconos. Aí ele voltou a ser um excelente diácono. E também não existe essa ideia de uma escadinha, tem que ser diácono para depois presbítero, depois pastor. Não existe isso, tá? Eu, por exemplo, fui direto evangelista no dia 26 de outubro de 1997. Fui ordenado pelo concílio ordenatório do nosso ministério. Aí no dia 2 de maio de 1999, eu fui ordenado a pastor. Alguns aqui devem ter ido direto a presbítero. Alguém aqui foi direto? Alguém foi direto evangelista aqui? Não, né? Mas não existe essa questão de escadinha, tá? É uma questão de chamada, de vocação, tá? Então nas igrejas era assim: um bispo regional, um presbítero local, presbíteros locais. Dentre esses presbíteros locais tinha um presbítero líder, principal, chefe, que era propriamente dito pastor, né, o pastor docente. E tinha os diáconos também, né, que cuidava da vida secular e material da igreja. Então por isso que eu não concordo com essa primeira interpretação, que se ele for um bom diácono ele vai ser promovido, tá? Eu concordo com aquela que quanto mais ele é fiel, mais dedicado, mais aplicado, quanto ele mais se dedica, se aplica, mais fiel ele é a Deus, à igreja, à palavra, mais a sua intimidade vai ser estreitado, o seu relacionamento com Deus e entre os diáconos e na igreja, de modo que todos vão olhar para ele e falar assim: esse é o diácono primaz, é o top do top, é um diácono
que sobressai sobre os outros, né? E a gente vê em toda a igreja. Eu estou pastoreando pela graça de Deus há mais de 20 anos, né? E louvo a Deus pelos nossos diáconos e diaconisas aqui. Não tenho nenhuma queixa de público, só no particular, tá bom? Estou brincando, só para descontrair. Mas vocês são bênçãos. Mas a gente sabe que em toda a igreja tem aqueles que sobressaem mais, aqueles que sobressaem menos, né? Enfim, então, aqueles que são mais dedicados, aqueles que são mais aplicados, aqueles que são mais piedosos, mais ortodoxos, isso em toda a igreja. E tem também aqueles que em algumas igrejas chamado de diacho. Tem alguns pastores que falam, ô diacho, de tão ruim que o cara é de serviço, né? Mas que não é o nosso caso aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada diácono e de cada diaconisa. Muito bem, agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11, para a gente encerrar, tá? Versículo 11 do capítulo 3. Versículo 11 do capítulo 3. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, melhor dizendo, e fiéis em tudo. Irmãos, há 3 interpretações para este versículo, tá? 3. Interpretação número 1. Paulo aqui ele está se referindo às diaconisas. Interpretação número 2. Paulo aqui ele está se referindo às esposas dos diáconos. Interpretação número 3, Paulo se refere às assistentes dos diáconos. Eu tenho 12 comentários do Novo Testamento, pela graça de Deus, e tenho bastante Bíblias de estudo, nunca parei para contar. Devo ter no total umas quase 40 Bíblias, mas não são todas de estudo, creio que umas 15 Bíblias de estudo. E a maioria dos intérpretes, eles sugerem, inclusive intérpretes conservadores, intérpretes que são assim, bem conservador mesmo, mas a maioria dos intérpretes, eles entendem que aqui é diaconisa, por algumas razões. Se você observar o contexto aqui, você vai perceber que trata-se de mulheres diaconisas. Por quê? Porque Paulo ele não falou isso das mulheres dos presbíteros, do versículo 1 até o versículo 8. Por que seriam então mulheres dos diáconos? Né? Então a maioria, eles entendem que são diaconisas. E esse é o meu entendimento também. Eu chamo a sua atenção para Romanos, capítulo 16. Vou pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções que tem, da editora Paulus. Romanos capítulo 16. Não sei, dá uma olhadinha aí para ver como que está. Algumas versões está a serviço, outras trabalho, outras servindo, outras serve. Na Bíblia de Jerusalém, Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos Febe, nossa irmã diaconisa da igreja de Cencreia. Cencreia era um porto lá na cidade, que ficava próximo à cidade de Corinto, a 15 quilômetros, 14, 15 quilômetros, tá? A Febe era uma mulher muito respeitada, inclusive ela cuidou de Paulo. A gente vê Paulo falando sobre ela, que ela era como se fosse a protetora dele, ela ajudou ele financeiramente falando, era uma mulher muito caridosa. Alguém mais tem a versão diaconisa aí? Alguém mais? Capítulo 16 de Romanos. Mariana, a sua está diaconisa? Diaconisa Mariana, a sua está diaconisa? Alguém mais tem a versão diaconisa? Quem tem a versão serve? Evangelista, servo, serva. Quem tem a versão servindo na Milene e Samuel? Quem tem a versão trabalho? Quem tem a versão serviço? Versão de Jerusalém é uma das melhores que tem, uma das melhores Bíblias que tem, é a versão de a Bíblia de Jerusalém, tá? Recomendo-vos Febe, nossa irmã diaconisa
da igreja de Cencreia. Irmãos, melhor dizendo, Febe, por exemplo, ela é chamada de diaconisa em Romanos capítulo 16, versículo 1. A palavra no grego é diáconos. Eu tenho aqui um aplicativo de grego, de hebraico, vou pegar para você ver, embora não precisa. Vou teclar aqui na palavra, vamos lá, aplicativo concordância de Strong, era um teólogo do século XIX. Vamos lá, Romanos, capítulo 16, versículo 1, agora eu mando lá para o grego, vou teclar. Recomendo-vos a nossa irmã Febe que está servindo. Vou teclar na palavra servindo. Teclei, é a palavra diáconos no grego. A mesma palavra que é usado para diácono. Agora vou sair do aplicativo que eu tenho aqui. Você pode ter esse aplicativo também, tá? Pagamento único. Quando eu comprei esse aplicativo, eu tinha ganho esse aplicativo de um pastor, mas depois eu perdi esse aplicativo e comprei, coloquei no meu tablet. Então é a palavra diáconos no grego, ok? Deixa eu voltar aqui. E Febe era conhecida como uma diaconisa, ok? Então a palavra no grego aqui é a palavra diácono, ok? Na língua grega, quando você pegar uma Bíblia grega, quando você ler Romanos capítulo 16, versículo 1, lá está a palavra diáconos, ok? Na língua grega, diáconos, melhor dizendo. Irmãos, agora você sabe que existe, quando você estuda teologia, nós temos a teologia bíblica. O que nós estamos estudando aqui hoje, pregando, ministrando, é teologia bíblica. Tá? Portanto, todos vocês são teólogos em potencial, porque teologia é a junção de duas palavras: teos, Deus, logia, estudo, conhecimento. Então, nós estamos estudando aqui teologia bíblica, toda quinta à noite, todo domingo pela manhã e domingo à noite, teologia bíblica. Nós temos também a teologia histórica, é aquela que você vai ver o que os pais da igreja falaram sobre aquele assunto, os pré-reformadores, os teólogos do período medieval, aqueles que viveram pós-reforma, os reformadores, aqueles avivalistas do século 17, 18, os puritanos. E nós temos a teologia filosófica também, é a ideia daquilo que os filósofos, a gente teve vários teólogos que eram filósofos, Agostinho de Hipona, por exemplo, Justino Marte. Então o que eles pensam, o que eles acham. Nós temos também a teologia sistemática. Teologia sistemática, você pega várias doutrinas, por exemplo, cristologia, soteriologia, cristologia, doutrina de Cristo, soteriologia, doutrina da salvação, ramamatiologia, doutrina do pecado, hermenêutica, a doutrina da interpretação, a palavra hermenêutica significa interpretação, homilética, e você pega várias doutrinas, né? Escatologia, talvez esqueci de algumas aqui, coloquei algumas, enfim. Mas isso é chamado de teologia sistemática. Você sistematiza tudo, né? E coloca tudo num pacote, num bolo só, né? Quem fez teologia que sabe disso, né? Vanderlei estudou pelo IBAD, o JJ, Simone, Samuel e outros mais aqui, a Mariana, Emerson e outros mais aqui também, né? Fizeram teologia, ou curso básico, ou médio, ou bacharel. Ricardo está fazendo teologia agora. Você concluiu? Não, né? Então, irmãos, olha o que Plínio, ele era governador da Bitínia, lá na Ásia, que está lá em 1 Pedro capítulo 1, você pode ler depois, lá faz menção de Bitínia. Na sua conhecida carta ao imperador Trajano, ele menciona a tortura de duas diaconisas, isso no ano 110, 111, 112 da era cristã, isto é, depois de Cristo. Já no segundo século, Plínio, governador da Bitínia, ele escrevendo para o imperador Trajano,
ele então faz menção na sua conhecida carta de duas diaconisas que foram torturadas, que estavam sendo torturadas naquele período de perseguição. Você sabe que nos primeiros séculos a igreja foi perseguida, né? Primeiro por Nero, depois por Domiciano, Trajano, Décio, Diocleciano. Então ele faz menção na sua carta, já no ano 110, 111, 112 da era cristã, depois de Cristo, ele faz menção na sua carta de duas diaconisas, ok? Irmãos, um outro documento muito importante do período da patrística, a gente tinha alguns documentos como o Didaquê, a gente tinha, por exemplo, as constituições apostólicas, que era um compêndio doutrinário. Por exemplo, o Didaquê ele foi escrito do ano 70 ao ano 120 da era cristã, 70 depois de Cristo até o ano 120. Didaquê é o ensino dos apóstolos. Eu tenho o Didaquê, muito bom. E o Didaquê quase foi aprovado para ser um livro canônico. Por alguns critérios ele foi reprovado. E o Didaquê é o ensino dos apóstolos. Foi escrito em Antioquia da Síria por volta, como disse, do ano 70 ao ano 120 da era cristã, por um judeu convertido, que era os ensinos dos apóstolos, tradição oral que ia passando, né? E nós temos também outros documentos, como as constituições apostólicas, que foi escrito também em Antioquia da Síria, porém por alguém desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu, não há registro de quem escreveu. E ele escreveu esse documento, que era um compêndio doutrinário da igreja, por volta do ano 375, 380, e esse documento era usado pela igreja desse período, do ano 375, desse período de 375 até esse período do século, entre o século 3 e século 4, era usado esse documento, que era chamado as Constituições Apostólicas. A gente está procurando para comprar, né, mas a gente só está achando em inglês só, mas em PDF eu acho que tem em português, e eu achei isso tudo em um dos melhores comentários, se não é o melhor comentário da língua portuguesa, que é Dr. Russell Champler, ele fazendo um comentário de Romanos e também de 1 Timóteo, e ele faz menção das constituições apostólicas, e lá nas constituições apostólicas há menção, as constituições apostólicas menciona o ofício das diaconisas. Nós temos também, por exemplo, João Crisóstomo. Ele era bispo de Constantinopla, ele viveu por volta do ano 347 até o ano 407, ele era conhecido como Boca de Ouro, era um santo homem de Deus do período da patrística, dos pais da igreja, um dos maiores homens de Deus da história. E quando você lê também a história, você vai encontrar que ele contava na sua igreja, lá na sua região, ele era um bispo de Constantinopla, que atualmente é Istambul, né, na Turquia. Ele contava com 40 diaconisas na sua igreja, e também com 80 diáconos como seus assistentes. Aí depois, com o tempo, na história da igreja, as diaconisas foram substituídas pelas freiras, mas no século II, século III, século IV, era comum a questão de diaconisa, ok? Aí depois, eu apresentei aqui documentos, históricos da igreja cristã. Aí depois foi substituído pelas freiras. Mas depois da reforma protestante, alguns grupos protestantes voltaram com as diaconisas. Por exemplo, os menonitas da Holanda, eles voltaram com as diaconisas. Por exemplo, alguns grupos da igreja anglicana também voltaram com as diaconisas. E depois, posteriormente, alguns grupos luteranos também. Só para você ter uma ideia, em 1940, a igreja luterana ela tinha cerca de 50 mil diaconisas. Isto em 1940. Na Alemanha, Estados Unidos
e outros países também, cerca de 50 mil diaconisas. Portanto, a base bíblica para esse cargo, para essa função, porque tanto o diácono como a diaconisa, né, eles não exercem aquilo que é chamado em teologia, em linguagem teológica, né, de ensino autoritativo. Eles são auxiliares, assistentes, eles são ajudantes dos presbíteros, tá? O presbítero sim, ele exerce ensino autoritativo. Agora o diácono não, ele não exerce o ensino autoritativo, ele é um assistente, um auxiliar, um ajudante, tá? No bom sentido, tá? Contextualizando, é como se o presbítero é o pedreiro e o diácono é o ajudante do pedreiro, tá? Só para, não sei se a ilustração foi boa, tá bom? Bom, tendo dito isso, agora versículo 11 fala das exigências da diaconisa. Quais são as exigências que estão aí? Número 1, ela precisa ser digna de respeito, ok? Toda diaconisa precisa ser um exemplo, ela tem que ser digna de respeito, ela tem que respeitar e dar o respeito, tá ok? A segunda exigência aí da diaconisa, versículo 11, é que ela não pode ser alguém maldizente, não pode falar mal de ninguém, não pode ser fofoqueira, não pode ser leve trás. Terceira exigência aí, temperança. Ela precisa ter autocontrole, tem que ser uma mulher controlada, não pode ser uma descontrolada, uma desequilibrada. E por fim, ela precisa ser fiel em todas as coisas, tem que ser fiel em tudo. Irmãos, tudo que nós ensinamos aqui nessa noite se aplica a todos os cristãos, ok? A todos os cristãos, todos nós temos que ser exemplo, todos nós somos servos e servas de Deus, precisamos viver aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos, aquilo que cantamos. E eu acrescento nessa noite, tá? Isso que eu vou dizer não tem aqui nas qualificações, tá? Mas eu entendo, eu penso que o diácono, a diaconisa, o presbítero, né? O cristão, ele tem que ser simpático e educado, ok? Simpático e educado, tem que procurar, porque nós somos servos. Enquanto você está aí assentado, como é que tem aquela máxima de vitrine? Me ajuda aí. Enquanto eu estou aqui, eu sou vitrine, e enquanto eu estou aí, eu sou o quê? Quem joga pedra é o quê? Quem recebe a pedrada é vitrine. Enquanto você está aí, meu irmão, ninguém, como se diz, ninguém vai te jogar pedra, mas você veio para frente, você assumiu uma posição, um cargo, uma função, aí você tem que ser exemplo em tudo, tá? E a gente tem que ser simpático, educado, a gente tem que, porque você está servindo a igreja, né? Você é o servo, você é a serva, você é o garçom de Deus, a garçonete de Deus, você está servindo o povo de Deus, então você tem que viver aquilo que você ensina, aquilo que você prega, aquilo que você canta, né? Porque a gente está servindo a igreja. Por exemplo, quando você vai em um restaurante, já pensou se você pegar um garçom mal educado, um garçom grosso? Não é bom chegar lá, pegar um garçom educado, simpático, você dá até uma gorjeta boa para ele, né? Em inglês se diz chips bom. Agora, o garçom chega em você, ele pode ter tido um monte de problemas durante o dia, mas ele tem que chegar lá, ele tem que ser educado, cortês, gentil e simpático. Aí ele pega um cliente ignorante, grosso, mal educado, ele tem que manter a postura e a compostura, né? Ele tem que ser educado, ele tem que ser simpático. Diácono tem que aprender a gostar de criança, pastor, presbítero tem que aprender a gostar de criança. Não estou falando que você vai concordar com as práticas erradas da criança, mas houve casos, não aqui, isso aqui, que eu saiba, isso nunca aconteceu aqui, mas já teve igreja do diácono beliscar no menino, bater no menino, não pode.
Tem diácono aqui que, para a glória de Deus, as crianças querem ficar perto dele, porque é simpático, educado. Eu, por exemplo, mas isso é uma coisa minha já. Toda criança gosta de mim, eu gosto de toda criança. E quando eu percebo que a criança é mais difícil ainda, aí que eu me apaixono mais, porque eu era uma criança difícil, a Simone sabe. Eu era uma criança complicada. Pensa no menino arteiro, multiplica por 100, era o Fabiano Elias. Pensa no menino brigão, encrenqueiro, que dava trabalho para minha mãe. E eu era aquele menino que ninguém gostava de mim. Os diáconos, na época eu cheguei até a apanhar na escola e podia, né? A tal da régua, né? Tinha a tal da Zinda, lembra da Zinda, Simone? Nossa, ela me bateu muito com régua. Mas quando eu pegava por exemplo, na escola tinha a Dona Elisa. Nossa, até hoje quando eu encontro com ela na Ginha, eu sou muito grato a ela. Porque quando eu tinha algum problema no colégio, o pessoal falava, é o Fabiano da Ileusa, esse encrenqueiro, esse briguento. Aí a Dona Elisa chegava, oi Fabiano, com tanto jeitinho, com carinho, que eu falava. Teve um dia que o pessoal veio em mim e falei, só 2 pessoas podem falar comigo aqui no colégio, professor Ivan e a Dona Elisa, porque eles me tratavam muito bem. E a Maria Ângela também, que era minha professora de história, muito educada, muito simpática. Outros chegavam, você não. Eu tinha um estilete, uma vez um professor de matemática, não vou citar o nome dele aqui, ele veio, ele entrou na sala, você que é o Fabiano, eu tinha 13 anos, eu falei, sim, por quê? Quem manda aqui sou eu falei, quem manda aqui é meu estilete, vem cá. Ele olhou, falei, e quem manda aqui sou eu, e você vai sair daqui agora, vai na diretoria. E ele saiu correndo. A partir daquele dia, depois eu conto para vocês quem que é, ele comeu na minha mão, e eu não me orgulho dessas coisas, tá? Eu tenho vergonha. Mas eu era uma criança complicada, fui um adolescente complicado, embora nascido e criado na igreja praticamente, mas só tive meu encontro com Jesus com 15 anos. Até 15 anos eu aprontei muito, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas, mas era muito briguento, muito valentão, ignorante. Então, quando eu pegava um diácono na igreja, que era educado comigo, nossa... Então eu tenho essa coisa, quando eu vejo quanto mais difícil a criança é, mais arteira, mais eu me apaixono, né? Tem crianças que têm problemas, como é que fala quando a criança é imperativa? É isso mesmo? A criança me vê, quer me beijar, quer me abraçar, por quê? Porque eu gosto, eu sou apaixonado com criança, isso é coisa minha já, né? Então, todo diácono, eu acrescento, todo diácono, presbítero, pastor, cristão, ele tem que ser simpático, educado. E muitas vezes a criança é arteira, dou meu exemplo, porque ele quer chamar a atenção. Né, Simone? Você que é professora, quem mais aqui? A Sandra. Ele quer chamar a atenção, né? Então, muitas vezes ele é esquecido, ele é abandonado, ele tem síndrome de rejeição, muitas vezes ele tem complexo de inferioridade. Né? Então, quando eu vejo que a criança é amada por tudo e por todos, eu trato bem do mesmo jeito. Mas quando eu vejo um que é mais assim, eu falo, vou adotar você. Né? Mas é isso, irmãos, isso é apenas testemunhos, experiência, não tem nada a ver com o texto aqui, tá? Eu acrescento isso, que todo cristão, todo diácono, todo obreiro, ele tem que ser educado e simpático, ok? E tratar todos bem, porque ele é um garçom, tá bom? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Chamo aqui, vamos orar finalizando com o presbítero Samuel Nunes. Depois, se você tiver alguma dúvida, tá o pessoal do Facebook, pode mandar pelo WhatsApp, eu mando para você meu contato, tá bom? Estou disponível 24 horas, sábado, domingo e feriado, tá bom?